Fortaleza, sol que abraça, praias que parecem pintura e uma cultura vibrante que pulsa forte no coração do Nordeste. Um cartão postal vivo, não é mesmo? Mas será que a famosa Terra da Luz é realmente esse paraíso completo para viver? Ou será que existem desafios significativos, questões do dia a dia, escondidos por trás dessa beleza toda que a gente vê nas fotos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos dados, sem achismo, e descobrir se vale a pena de verdade fazer as malas para Fortaleza, desde segurança até emprego. Eu sou o Fê, bora pro vídeo. Para começar essa jornada, vamos entender a dimensão da nossa estrela de hoje. Fortaleza não é só uma cidadezinha qualquer, ela é gigante, uma verdadeira metrópole pulsante. Segundo o censo de 2010 do IBGE, a cidade já abrigava 2,5 milhões de habitantes. Aí olha que dado curioso que acendeu um debate. No censo de 2022, esse número deu uma leve diminuída, cerca de 23 mil pessoas a menos, uma variação pequena, percentualmente falando, menos de 1%. Mas, para uma capital desse porte, isso levanta questões, não é mesmo? Será que a cidade encolheu e perdeu a atratividade? Calma, porque a história não para por aí. A estimativa populacional mais recente, já projetados para os dias atuais, aponta para mais de 2.570.000 pessoas. Ou seja, parece que Fortaleza não só recuperou o fôlego daquele pequeno recuo, como voltou a crescer e atrair gente. Essa dinâmica populacional é super interessante e impacta absolutamente tudo na cidade, do planejamento urbano, passando pelo trânsito, até a demanda por serviços públicos. E você tem que saber que essas flutuações, elas sempre acontecem. Pessoas chegam e pessoas deixam a cidade. Será que essa diminuição tem a ver com emprego, segurança, educação? Bom, vamos dar uma olhada na saúde. Agora vamos tocar em um ponto absolutamente crucial para a qualidade de vida de qualquer cidadão: a saúde. E aqui, meus amigos, Fortaleza parece ter um desafio considerável pela frente, um daqueles que exigem atenção e investimento pesado. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, com os dados bem recentes, a cidade conta com 134 unidades básicas de saúde, as famosas UBS ou os postinhos, que são a porta de entrada do SUS. Como sempre digo, o investimento em saúde primária, os postinhos, pela prefeitura, é o que vai ditar a saúde da população, desde o acompanhamento e encaminhamento. Tudo passa pela UBS. Parece um número expressivo à primeira vista. Bom, se a gente considerar um critério técnico padrão de uma UBS para cada 18 mil habitantes, Fortaleza já estaria precisando de pelo menos mais 9 unidades para atender sua população adequadamente. Mas se a gente for mais exigente, pensando numa cidade ainda mais próxima e acessível, se o ideal fosse uma UBS para cada 12 mil habitantes, um critério que reflete uma atenção primária e saúde mais robusta e preventiva, aí a cidade iria faltar e assim disparadamente, assustadoramente, para mais de 80 UBS, ou seja, 80 UBS a menos. Para uma população que ultrapassa os 2,5 milhões de habitantes, essa carência é crítica. Isso significa na prática filas maiores, dificuldades de marcar consultas e uma pressão enorme sobre os profissionais de saúde. Já imaginou precisar de um atendimento básico, uma consulta de rotina ou uma vacina e não ter o UBS pertinho de caso enfrentar longas esperas? É uma situação complicada que afeta diretamente o bem-estar da população e mostra uma necessidade urgente de investimento para expandir essa rede. Como vocês sabem, o UBS, com programas de saúde da família, devem atender no máximo 12 mil habitantes e 100 no máximo 18 mil. Cada cidade é uma mistura dos dois. No melhor cenário, Fortaleza precisa de mais ou menos 8 UBS. No pior cenário, 81 UBS. Claro que os números não garantem qualidade, mas sem dúvidas, se a cidade não atinge o mínimo necessário, é quase impossível ter qualidade. Acho que está na hora de começar a cobrar melhorias tanto da prefeitura como da Câmara dos Vereadores. Se a saúde está ruim, vamos ver a educação na cidade. Mas nem só de desafios vive a nossa querida Fortaleza. Vamos agora falar de uma área onde a cidade tem mostrado resultados muito positivos e que merecem destaque: a educação pública. Segundo dados do IDEB de 2023,
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ele é feito a cada 2 anos, que é o principal termômetro de qualidade do ensino no país, Fortaleza está mandando bem e tem motivos para se orgulhar. No ensino fundamental, que compreende da primeira à quinta série, que é o ensino fundamental 1, a nota da rede pública municipal foi um expressivo 6, enquanto a média no Brasil fica em 5,7. Já o ensino fundamental 2, que vai da sexta série à nona série, a nota alcançada foi de 5,2, também superior com a média do Brasil, que estava em 4,7. E no ensino médio, etapa que a gente sabe que é um grande desafio em todo o país, com muitos obstáculos, Fortaleza conseguiu uma nota de 4,3, novamente acima da média brasileira, que era de 4,1. Mas nós precisamos olhar com mais atenção esses números. Geralmente, o ensino fundamental, em sua maioria, é cuidado pela prefeitura e tem notas superiores às escolas estaduais, na sua maioria dos casos. No primeiro ciclo do ensino fundamental, nós vemos o contrário, uma educação municipal bem abaixo e uma qualidade do ensino estadual surpreendentemente com quase 9 pontos, o que, olha, é excelente, porque nós vamos de 0 a 10. Porém, no segundo ciclo do ensino fundamental, apesar de estar acima da média, despenca bastante. E apesar dos números da educação em Fortaleza estarem acima da média nacional, eu achava que seriam números melhores, porque nos últimos anos o estado do Ceará tem tido bons resultados no Enem. Antes de falarmos sobre salário e emprego, vamos dar uma olhadinha na violência. Será que Fortaleza apresenta bons números ou números ruins? Agora chegamos a um ponto extremamente sensível, um tema delicado e que infelizmente representa um dos maiores e mais complexos desafios de Fortaleza e do Brasil, a segurança pública. Os dados do painel de homicídios estimados, uma iniciativa que une a expertise do IPEA com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, referentes ao mais recente levantamento, são francamente preocupantes e acendem um sinal de alerta máximo. A taxa de homicídios estimada no município foi de 33,5 por 100 mil habitantes. Se você acha que o Brasil já é um país violento, saiba que o Brasil tem uma taxa de 23 homicídios por 100 mil habitantes. Fortaleza é uma cidade extremamente violenta. Sabemos que a região norte e nordeste tem enfrentado uma escalada de violência absurda. Porém, antes de você começar aí a destilar o seu preconceito, a sua xenofobia, saiba que cidades turísticas como Foz do Iguaçu, que está no sul do país, não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, o vídeo de Foz do Iguaçu já saiu, tem números muito próximos a Fortaleza em relação à taxa de homicídios. Fortaleza está significativamente acima desse patamar já elevado. Traduzindo isso para números absolutos, estamos falando de mais de 800 vidas perdidas. Mais de 800 homicídios estimados em um único ano na cidade no último levantamento. É um número alarmante que choca e traduz o que é a cidade e traz muita dor. Além disso, o gráfico da tendência histórica dessa taxa revela uma imensa volatilidade ao longo dos anos, com picos de violência altíssimos e determinados períodos seguidos por algumas quedas, mas quase sempre permanecendo em níveis muito preocupantes. A taxa do estado do Ceará, como um todo, também é bastante elevada. Não há aqui como dourar pílula. Essa é sem dúvida um fator que pesa e muito na decisão de morar na cidade e na qualidade de vida de quem já vive lá, geralmente um sentimento de insegurança que impacta o dia a dia. Uma cidade que tem taxas tão altas de homicídios não é uma cidade que tenha boa sensação de segurança. Por isso, vale a pena investir em equipamentos de segurança de qualidade. Vou deixar uma câmera de segurança ultramoderna com preço acessível aqui nos comentários fixados. Como fica a situação do trabalho em Fortaleza? Bom, vamos investigar. Segundo os dados do censo de 2022 do IBGE, a taxa de ocupação na cidade, ou seja, pessoas que estão trabalhando, era de 39,1. Para a gente ter um parâmetro claro da comparação, a média no Brasil como um todo, nesse mesmo período, era de 56,6. Percebeu a diferença? Fortaleza está consideravelmente abaixo da média nacional,
principalmente por ser uma capital e também um ponto do Brasil extremamente importante. Se você está procurando emprego, já fica de olho e já já vamos falar sobre os salários. Antes, vamos falar sobre uma questão muito importante para o seu bem-estar na cidade. Vamos falar agora de um assunto que nem sempre ganha manchete ou aparece nos cartões postais, mas que é absolutamente fundamental para a saúde pública, qualidade ambiental de uma cidade, o saneamento básico. E aqui Fortaleza nos apresenta um cenário de contrastes bem nítidos. Olha só que interessante, segundo o censo de 2022 do IBGE, a cobertura de água encanada chega a 90,7% dos lares. Isso significa que quase 10% das residências não tem água encanada. A coleta de lixo é um destaque importante, com 99,6% das habitações sendo atendidas pelo serviço e mais de 95% do lixo sendo efetivamente coletado na residência. Mas aí você me pergunta, Fê, e o esgoto? Como fica a coleta do esgoto? Pois é, aqui a situação muda um pouco de figura e acende um alerta. Apenas 71% da população tem acesso à rede de esgoto encanada. Isso significa que quase 30% da cidade, uma parcela considerável dos fortalezenses, ainda não conta com o serviço essencial. E para uma metrópole como Fortaleza, com suas praias famosas e uma grande densidade populacional, esse é um ponto de atenção bem importante. Isso impacta diretamente na saúde pública, podendo contribuir para a proliferação de doenças e também a qualidade ambiental, incluindo a balneabilidade das praias. Lembrando que esgoto encanado não é o mesmo que esgoto tratado. Infelizmente, o acesso a esgoto encanado no Brasil ele é vergonhoso. Ponto muito negativo para Fortaleza. Lembra que a gente falou sobre a taxa de ocupação em Fortaleza? Agora vamos conectar isso com a grana, que de fato entra no bolso do trabalhador no fim do mês. De acordo com o Cadastro Nacional de Empresas do IBGE, utilizando os dados do último levantamento liberado, o salário médio dos trabalhadores em Fortaleza era de R$ 3.398. Para efeito de comparação no Brasil como um todo, a média salarial ficava em torno de R$ 3.542. Fazendo as contas, é uma diferença de aproximadamente 143 a menos para os fortalezenses, o que representa cerca de 4% inferior à média nacional. Pode não parecer uma diferença brutal à primeira vista, mas quando combinada com aquela taxa de ocupação mais baixa que a gente viu anteriormente, pode indicar um mercado de trabalho com remunerações um pouco mais contidas. Isso pode ser reflexo de uma maior concentração de empregos em setores que historicamente pagam salários menores, ou talvez uma menor capacidade de negociação salarial. É um fator importante para se colocar na balança, especialmente se você está pensando em se mudar e precisa considerar os custos de vida versus a expectativa de renda. E geralmente cidades turísticas têm gastos maiores, com distribuição de renda desigual, podendo significar que boa parte da população é empurrada para os subúrbios, bem longe da região central e do trabalho. Se você pensa em morar em Fortaleza, você tem que analisar o que você procura, suas expectativas e se você já tem algo engatilhado, ou simplesmente quer curtir a sua aposentadoria ou trabalhar remotamente. Aspectos como violência, taxa de emprego baixa, salários baixos, abaixo da média para uma capital, ela é importante, e a saúde pública também era bem precária, podendo ser pontos a ser considerados. Se você tem outras cidades para analisar, deixe nos comentários e assista a nossa playlist de análise aqui do lado. Te vejo lá.